Olá, mais um vídeo do canal do outro lado da história. E hoje a gente vai trazer. Hoje eu vou, né? Hoje eu vou trazer um algo diferente, né? Não tão diferente porque eu já fiz um vídeo aí tratando de temas atuais e eu quero trazer novamente essa modalidade porque eu vi 3 notícias essa semana que me chamaram a atenção e a ideia é eu trazer essas notícias, né, dar o meu ponto de vista, mas eu quero que vocês também façam isso nos comentários aí, digam o que é que vocês acham, qual é a opinião de vocês, para que a gente possa debater e evoluir intelectualmente, né, porque o convívio dos diferentes é a evolução da inteligência. Então eu quero trazer isso, pontos de vistas diferentes para que a gente possa crescer intelectualmente. Né? O convívio dos iguais é a evolução da burrice. Vamos lá. A primeira notícia que me chamou a atenção essa semana foi da apresentadora Fátima Bernardes, em que ela deu 2 declarações sobre 2 temas bastante polêmicos. O primeiro foi sobre a legalização das drogas. Ela fala o seguinte, abre aspas: é um assunto com prós e contras, além de frear o tráfico e diminuir a violência, facilitaria o uso medicinal da maconha. Ok, vamos lá. Ela fala que tem prós e contras, mas na entrevista só sai os prós, não fala os contras, né? Qual é a minha visão disso aqui? Eu sou a favor da legalização das drogas. Porém, antes, eu acho que a gente tem que resolver os problemas de saúde, educação e segurança. Não acho possível, né, nem um pouco viável um país que tem sérios problemas na educação, na segurança e na saúde legalizar o uso de drogas. Se com a proibição a gente já tem graves problemas, imagine com a legalização diante de um país tão caótico nesses 3 setores que são a base para o fortalecimento de uma nação. Então sim, acho importante trazer esse tema para a sociedade, debater e decidir se legaliza ou não. Mas antes temos que resolver problemas da saúde, da segurança e da educação, para aí sim a gente debater sobre isso, tá? Outra coisa que ela fala também é sobre a legalização do aborto. Eu acho, vamos lá, vamos ver o que ela falou primeiro, né? Primeiro ela fala o seguinte, abre aspas, que pessoalmente com a estrutura que sempre tive em família não faria. Ok. Sobre o tema, acho que não, eu sou contra, né? Porque eu acho que tudo na vida tem riscos. E quando você assume fazer algo, você está assumindo pagar aquele risco. Então, se por um acaso ele vier a acontecer, você tem que ter responsabilidade e cumprir ele, né? E não simplesmente descartar ou fugir. Então, todas as pessoas que vêm a ter relacionamentos têm que saber os riscos que isso vai ter. Por um acaso, se vier a acontecer algum desses riscos, assumir com responsabilidade. Porque se a gente começar a fugir, né, das nossas responsabilidades, então fica sem graça, né? Fica estranho. Então a gente tem que ter o discernimento de saber antes de fazer quais são os riscos e decidir se tem condições de por um acaso assumir esse risco. Se não tem, então não faz. Se tem, faz, e se por acaso o risco vier à realidade, assumir. Então, sou contrário à opinião dela, tá? Outro artista bastante importante aí que falou essa semana sobre o presidente, a gestão do presidente Bolsonaro, foi o Nando Reis. Numa entrevista para a Folha, ele disse o seguinte, abre aspas, que estou estarrecido com esse governo, principalmente com a maneira como está conduzindo mal o país. O governo tem muitos prós, tem contras, né? Não é o governo dos sonhos, também não é o governo do absurdo, né? Se a gente for ver algumas coisas, tem pontos positivos. Por exemplo, reforma da Previdência, o ano passado, que o presidente Lula tentou fazer, que Michel Temer tentou fazer e ele fez. Você tem Bolsa Família, né, que todo mundo dizia
a imprensa dizer que ele ia acabar, né, os opositores, não só continua, como ainda botou um 13º para as pessoas que dependem do Bolsa Família. Auxílio emergencial, que está salvando muitas pessoas, né, o dinheiro que vai ser gasto aí vai superar 1 ano de Bolsa Família, por exemplo. Você teve os juros do ano passado, que são os juros mais baixos desde o início do século. Taxa de juros do cheque especial está baixíssima, para quem usa está sendo ótimo. Você tem as estatais Caixa, BNDES e Petrobras, que o ano passado, depois de muitos anos dando prejuízo, deram lucro, né? E você tem talvez uma das coisas que é mais importante num governo, né? O governo está há 1 ano e meio, o governo do presidente Jair Bolsonaro, sem nenhum caso de corrupção, né? Então, desde quando? Acho que desde 2005 a gente não sabia o que era isso. Um governo federal que estava há mais de 1 ano sem nenhum caso de corrupção envolvendo eles mesmos. Então, tem pontos positivos. Então, essa declaração dele, assim, tem um lado, sim, que faz sentido. Tem coisas que realmente são ruins, algumas atitudes, né, mas tem um lado positivo. E o problema é que a grande mídia não fala e aí foca em coisas ruins ou miudezas que vai de nada a lugar nenhum. E infelizmente a gente fica com essa ideia de que o governo não está fazendo nada. Mas é só a gente dar uma pesquisada que a gente acha coisas positivas, tá? Bom, ele fala também que não há ministro da saúde agora em relação à pandemia. E eu concordo com essa afirmação dele, porque ele precisa sim efetivar o Pazuello ou botar alguém para ser o chefe. Esse negócio de interino, fica aquela coisa do chove não molha. Precisa, né? Apesar que o ministro da Saúde tem pouca relevância nessa circunstância. Por quê? Porque no dia 15 de abril, né, tá lá no site do STF, se você quiser conferir, o STF decidiu pela proposta do ministro Fachin que a União pode legislar, ou seja, elaborar e criar leis, mas o exercício deve resguardar a autonomia dos demais entes, ou seja, a União, o governo federal cria leis, né, para o combate à pandemia, mas os estados e municípios é quem decide se vai aplicar aquela lei criada pelo governo federal. Como a maioria não apoia, não gosta do governo federal, então termina não seguindo nada que o governo federal faz. Então responsabilizar o governo federal por isso é uma coisa meio inconsequente, que ele fala aqui, né, numa terceira parte da entrevista, que ele diz que não há palavras para descrever a crueldade e a irresponsabilidade. Eu acho que irresponsabilidade é uma coisa que não tem, porque ele não tem autonomia, né, para fazer. Os prefeitos e governadores claramente não querem se entender com ele. Você tem o governo federal que está injetando dinheiro na saúde para os estados e municípios, tanto é que está tendo tanto dinheiro que está tendo vários casos de corrupção, a PF batendo já aí a porta de vários governadores e prefeitos, a gente já está vendo. Então, irresponsável, eu acho que é um pouco desleal você falar, né? Claro, teve aquelas frases, aquelas palavras que ele falou, que é uma gripezinha. Teve aquele outro dia que ele falou também que quando alguém veio falar das mortes, ele, e daí, né? Desnecessário, né? Aí eu concordo com o Nando Reis que nesse caso sim, aí é uma irresponsabilidade do presidente, que é totalmente desnecessário falar essas coisas. Mas quanto ao combate, aí você tem que cobrar mais de prefeitos e governadores. E dos chefes passados da presidência da República, que priorizaram fazer a Olimpíada e Copa do Mundo em vez de fazer hospitais, né? E quando eram questionados sobre isso, diziam que não, que isso é besteira. Agora a gente está vendo que não é. Então tem que cobrar mais esses aí. Quem está praticamente com a autonomia, que são os prefeitos e governadores, e quem estava no comando do Brasil no passado, que priorizou, em vez de hospitais, Copa do Mundo e Olimpíada, né? Tem até aquela frase do Ronaldo, né, que ele diz que Copa do Mundo não se faz com hospitais, se faz com estádios. Essa era a ideia que vigorava na época, agora a gente está vendo aí.
como é que se faz um país de verdade. Bom, e por fim, você tem aí a demissão do Luiz Ernesto Lacombe, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um apresentador que foi da Globo, né, da equipe de esportes, e estava na Band apresentando um programa de variedades. Só que é um programa que não segue a linha da maioria dos outros programas da TV, né? Ele trazia o contraponto, o outro lado da história, até fazendo aí mexendo o nosso canal. Por exemplo, no caso sobre o uso ou não da cloroquina, enquanto você via na maioria dos programas pessoas, né, que defendia ou uma análise maior ou eram totalmente contra o uso da cloroquina, ele levava pessoas como o Dr. Anthony Wong e Dr. Anise Yamaguchi, que eram a favor do uso da cloroquina e que questionavam a eficácia do isolamento social. Então era um programa que tinha pessoas que tinham algumas ideias, que eram parecidas, né, ou iguais com a do presidente Bolsonaro. A gente sabe que a imprensa hoje ela persegue, ela vai atrás, né, bota na mira quem segue ou pensa igual em algumas atitudes com o presidente. E aí o programa dele foi cortado do ar. Era um programa que tinha claramente, ele é um cara conservador e tinha no seu programa uma linha conservadora, e a gente sabe que na mídia a linha conservadora é muito questionada, e o programa dele foi tirado do ar. Outra coisa bastante relevante é que a Band, o ano passado, fechou um contrato com um grupo chinês de comunicação, que é braço direito do Partido Comunista Chinês, e que mete o dedo ali no que deve ser feito ou não na programação da emissora. E provavelmente eles não apoiavam esse programa do Lacombe, que tinha claramente algumas posições a favor do presidente. E aí ele foi tirado do ar. E aí eu trouxe a notícia para questionar, né, para a gente debater sobre até quando vai ficar, né, na grande mídia, na televisão, essa ideia de que tem que se falar todo mundo a mesma língua e pensar igual. Não pode ser assim, tem que ter pluralidade, porque, como eu já falei e repito, o convívio dos iguais é a evolução da burrice, o convívio dos diferentes é a evolução da inteligência. Então a gente tem que ter pluralidade, porque senão a gente não cresce intelectualmente, tá? Então era isso que eu queria tratar nesse vídeo. Quero que vocês comentem aí o que vocês acham das notícias, das minhas opiniões, qual o ponto de vista de vocês, para que a gente possa debater e crescer intelectualmente, né? Que é debatendo e sobre vários pontos de vista diferentes que a gente cresce intelectualmente. E mais uma vez reiterando, convívio dos iguais é a evolução da burrice. O convívio dos diferentes é a evolução da inteligência.